Carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Versos de número 9, 10 e 11. Glória a Deus. Quantos encontraram, digam amém. A palavra do Senhor, ela diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode tomar o teu assento, glorificando a Jesus. Gente, eu estou feliz por estar aqui nesta casa hoje. Eu não me lembro exatamente se foi no começo desse ano ou no final do ano passado que eu estive aqui. Foi ano passado, né? Foi, né? Esse ano. Esse ano eu estive aqui no começo do ano. E o Senhor me deu a oportunidade de retornar a essa casa, e para mim é uma alegria. Obrigado, Deus abençoe a vocês, ao departamento que está aniversariando, parabéns. Elaine, obrigada pelo convite, Deus te abençoe, viva, é uma alegria. A todos os que apresentaram aqui, está sendo lindo, creio que o Senhor já tem falado com muita gente, assim como eles têm falado comigo. Ao pessoal do Teatro de Luz Negra, gente, que coisa extraordinária. Parabéns, gente, de verdade. Eu fiquei olhando e pensando, parece tão simples. Aí eu olhava fazendo assim, outra assim, eu falei, não é simples, não, é difícil o negócio. Gente, parabéns, viu? A todos, a quem apresentou uma coreografia, a quem fez os teatros, Deus abençoe mesmo. Pastor Isaías, Deus te abençoe, obrigada mais uma vez. Também externo a minha gratidão ao pastor Daniel, que não está aqui nesta noite, mas que Deus abençoe toda esta igreja, amém? Amém. Gente, não sei se vocês se lembram da última vez que eu ministrei. Eu lembro de uma parte, eu citei um testemunho. Eu disse que eu tenho um grupo de 4 amigas, e a gente tem um grupo no WhatsApp, e nesse grupo do WhatsApp a gente conversa como se nós já fôssemos casadas, porque nós recebemos, cada uma de nós, uma promessa a respeito de casamento. Mas a gente era tudo solteira na época. E aí, acabou o culto, o pastor Daniel virou com a igreja para lá e disse: porque Deus vai preparar marido, não sei o quê. E eu quero testemunhar diante de vocês que 2 desencalharam. Deus é Deus de casamento. Deus ama a família, amém? Glória a Deus, ainda não fui eu, mas eu vou vir contar a bênção completa para vocês, né? Amém? Gente, brincadeiras à parte, pessoal da banda, Deus abençoe a vocês, aos pessoal que faz as vozes, aos músicos. E eu conto com a ajuda de vocês hoje, tá bom? Para ministrar, Deus use vocês poderosamente. Glórias a Deus. A carta de Paulo aos Filipenses, ela é escrita entre 60 e 62. E nós chamamos essa carta de carta da alegria, carta do regozijo. E isso acontece exatamente porque expressões como regozijai-vos, alegrai-vos aparecem na carta mais de 15 vezes. A alegria, a felicidade, no dicionário, é descrita como um sentimento de satisfação, contentamento da alma. É por isso que erroneamente pessoas deduzem então que o que traz felicidade para elas é prazer momentâneo, terreno, drogas, prostituição, álcool. Só que quando Paulo está escrevendo esta carta, ele está escrevendo e direcionando ela para uma igreja. Sendo assim, a igreja de Filipe não goza dos prazeres do mundo, álcool, bebidas, drogas. Como é então que Paulo está olhando para a igreja e dizendo: alegrai-vos? Paulo está falando isso exatamente porque o motivo da igreja
legítima. E Paulo está olhando para a igreja e dizendo: alegrai-vos. Como é que uma pessoa em situação de prisão pode olhar para alguém, apresentando a eles consolo, apresentando a eles esperança, sabendo que em qualquer momento ele pode morrer por amor ao Evangelho? Só que eu imagino que enquanto Paulo está dentro da prisão, ele vai começar a lembrar em sua mente das palavras de Jesus no Sermão da Montanha, quando Jesus vai olhar para todos e dizer: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Paulo entendeu algo precioso aqui. O tempo vai passar, a perseguição vai aumentar, para nós vai ficar cada vez mais difícil. Só que Paulo não deixa se entristecer por isso. Por quê? Porque a alegria de Paulo é saber que um dia nós não estaremos mais aqui, nós iremos para o céu. Ei, nós podemos passar por dificuldades nessa terra, nós podemos passar por dificuldades, por perseguições, por açoites, aflições, doenças, mas perceba algo importante: a tua cidadania não é da terra, você pertence ao céu. Jesus já nos deixou a esperança, dizendo: um dia enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. Bianca, caminhar na terra é difícil, é mesmo. Exige renúncia, exige deixar de lado o nosso comodismo, os prazeres da nossa carne. Mas hoje o Senhor traz a nós a esperança, dizendo: alegre-se apenas na minha presença, busque a minha presença, deixa de lado os prazeres da carne. Por quê? Porque você é peregrino aqui. Quando chegar no céu, eu apresentarei a você uma alegria inigualável. Paulo, o autor dessa epístola, ele tem uma história muito interessante. Ele vai aparecer para nós em Atos 7, mas a sua conversão é em Atos 9. A Bíblia diz que Saulo, ainda respirando ameaças contra a igreja de Deus, o caminho, como a Bíblia coloca, ele vai aos da sinagoga, pede cartas dizendo: ei, me dá cartas, porque eu vou ir lá em Damasco, vou começar a percorrer a região, e se eu encontrar esse povo do caminho, sendo mulher ou sendo homem, eu vou trazer preso para Jerusalém. Aí Paulo começa a ir, todo imponente. Só que a Bíblia diz para nós que no meio do caminho, um resplendor de luz o cerca. Ele cai em terra e a voz diz: Saulo, Saulo, por que é que me persegue? Aquele que estava indo todo imponente está diante agora daquele que transforma o homem mais valente em servo. E aí é muito bonito que Jesus continua falando com ele e vai dizer: olha, para você duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. Quem aqui sabe o que é aguilhão? Levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Eu também não sabia, gente. Eu aprendi faz pouco tempo. Aguilhão é uma vara e a ponta dela é bem fininha, de ferro. Qual é o objetivo? Quando o boi estava dando trabalho para o seu dono, não queria trabalhar, o dono vem com o aguilhão e força o animal a fazer o que ele quer. O que Jesus está dizendo para Paulo é: olha, você pode até ser imponente, você pode até
resistir aos meus aguilhões. Bendito foi o dia em que eu, com 10 anos de idade, estava no culto do lar, e o culto começou a pegar fogo. Eu, criança, não entendendo nada, mas quando eu vi minha mãe chorando, eu comecei a chorar. Meu coração começou a aquecer, e do nada veio uma língua que eu não sabia na minha cabeça. Eu comecei a falar, e Deus falou: conta para eles, porque assim como um dia eu te peguei no caminho de Damasco, eu vou pegar gente nessa igreja. Ei, se prepare, porque nessa noite de sábado, esse resplendor de luz te envolve. Não resista, não resista. O Senhor entregou a sua responsabilidade, algo que outro não irá fazer. Bianca, mas quando Elias estava padecendo, tinha 7.000, é verdade, mas mesmo tendo 7.000, Deus foi atrás de Elias, porque o que é para você fazer, ninguém vai fazer. Entenda algo: a palavra que você tem para ministrar, só você prega. O louvor que você tem para entregar, só você vai entregar. Não resista. Paulo tem um encontro, e quando você pega a Bíblia, a epígrafe do texto, do 1 ao 18, diz assim: a conversão de Saulo, Atos 9. Aí nos versos 19 a 31, a epígrafe diz assim: o perseguidor se torna perseguido. O que aconteceu aqui foi transformação. E a mesma é inevitável, já que Paulo tem um encontro direto com Cristo. Não dá para acreditar em alguém que diz ter se encontrado com Cristo e permanece nos mesmos comportamentos. Isso é mentira. Em Cristo são feitas novas todas as coisas, porque as velhas já passaram. Quem roubava, não roube mais. Agora trabalhe, ajude os pobres. Quem falava palavras torpes, não fale mais. O que Paulo está dizendo é transformação. E Paulo está sendo transformado e sendo convocado para uma grande obra. A partir do momento que esse homem tem um encontro direto com Cristo, agora, ele, depois de uma preparação, vai ser chamado por Deus para começar a levar a palavra que um dia ele recebeu. Paulo entende: a palavra que eu recebi, a presença que eu recebi é tão boa, tão maravilhosa, que eu não posso conter ela apenas para mim. Eu tenho que levar para que mais alguém ouça. É por isso que vão começar a nascer as cartas paulinas. E Filipos é a primeira cidade que Paulo vai passar. Ele vai chegar lá, vai encontrar umas mulheres, pregar para elas, mas o objetivo é dizer que ele batiza uma família, a família de Lídia, e aí começa a nascer a igreja. Também é em Filipos que Paulo e Silas vão ser açoitados por causa de libertar uma moça através do Espírito. E enquanto eles estão na prisão, eles louvam a Deus. O carcereiro se converte, a família é batizada e a igreja continua crescendo. Aí quando nós chegamos na carta, o que está acontecendo é o seguinte: existe
começa como se fosse uma carta de gratidão. Paulo está louvando a Deus por eles. Paulo está agradecendo a Deus pela igreja de Filipenses. Aí quando chega no verso 12, no capítulo 1, ele vai falar a respeito da prisão de Paulo e do avanço do evangelho. Basicamente, resumidamente, o que Paulo está falando aqui é: eu fui preso, sim. Pensaram que o evangelho seria parado, sim. Mas pelo contrário, a minha prisão está fazendo com que o pessoal do palácio se converta. A minha prisão está fazendo com que a igreja tenha mais ousadia. O que Paulo está vivenciando aqui é a palavra liberada um dia sobre Pedro. Que palavra? Mateus 16 e 18. Tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembra da passagem de Jesus, de Mateus 7, quando Jesus está colocando em evidência dois homens, o tolo e o sábio. O tolo constrói a sua casa sobre areia. Aí a Bíblia diz: vem as chuvas, os ventos, as tempestades, batem na casa e ela cai. Agora o sábio constrói a sua casa sobre a rocha. A situação repete: vento, rios, tempestades. Mas quando bate na casa, a base é sólida, então ela não cai. Bianca, mas a rocha aqui é sobre nós estarmos alicerçados na palavra, certo? Palavra essa que, segundo Hebreus 4 e 12, é viva e poderosa, mais afiada que espada de dois gumes, é capaz de penetrar e dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas. Ela entende as intenções, os pensamentos e discerne isso. Palavra essa que Isaías escreveu no capítulo 40, em verso 8, dizendo: o céu, a erva murcha, a flor seca, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Palavra poderosa. Essa palavra é poderosa por algo simples. Esta palavra não é algo, esta palavra é alguém. João capítulo 1 e verso 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a palavra. Agora pega tudo isso que eu disse e volta em Jesus dizendo a Pedro: ei, tu é Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A igreja vai ser assolada pelos ventos, pelos rios, pelas tempestades. A igreja vai ser criticada por ser diferente na terra. A igreja vai ser criticada por ser a favor da vida e contra o aborto. A igreja vai ser criticada por se comportar diferente no mundo. E aí, por causa disso, o sistema vai apertar. Vão começar as leis para paralisar a igreja. Só que quanto mais eles apertarem, mais a igreja expande. Porque sobre nós tem uma palavra: as portas do inferno não prevalecerão. Paulo, em sua carta, está entendendo isso. Eles podem tentar parar a igreja, podem tentar parar a propagação do evangelho, mas isso não vai acontecer, pois aquele que liberou uma ordem sobre a noiva é aquele que tem poder no céu e na terra. É por isso que Paulo vai falar a respeito do avanço do evangelho como uma fonte de esperança para eles. E aí, quando nós chegamos no capítulo 2, Paulo vai começar a encorajar a igreja de Filipos, dizendo para eles a respeito do sentimento de humildade que Cristo teve, que, sendo Deus, não considerou por sua igualdade ser Deus por vantagem, mas se esvaziou, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de
4 tem o objetivo de trazer para nós o mais completo possível de como foi a vida de Jesus quando esteve aqui na terra. Jesus é o cumprimento de várias profecias. Isaías escreveu que ele viria de mulher virgem, que ele operaria sinais e maravilhas. Jeremias disse para nós que ele não seria qualquer um, ele vinha da linhagem real de Davi. Zacarias anuncia que ele entraria um dia sobre um jumentinho em Jerusalém. E Isaías, quando está sendo inspirado no capítulo 9, verso 6, ele vai dizer: um menino nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus vem, Jesus chega, a promessa se cumpre. Ele faz milagre por onde passa, mas o objetivo de Jesus chegar à terra é salvar a minha e a tua vida. E o processo de salvação foi muito doloroso. Lucas vai narrar, o médico amado, que enquanto Jesus ora no Getsemane, antes da crucificação, ele começa a suar gotas de sangue. Os médicos explicam isso hoje dizendo que isso só acontece devido ao alto estresse, devido ao alto nível de ansiedade. Ou seja, Jesus nem estava na cruz, nem estava levando chibatada ainda, mas por culpa do meu e do teu pecado, ele já estava sendo esmagado no Getsemane. Aí um dos seus 12 discípulos o vende 30 moedas de prata. Ele vai ser entregue como um ladrão. Os discípulos se dispersam. Pedro, que dizia o amar e que nunca iria o abandonar, o nega por 3 vezes. Jesus vai ser humilhado. E como se não bastasse a humilhação, ele vai apanhar de uma maneira muito terrível. O chicote romano era composto por tiras de couro. Na ponta tinham ossos e ferros em formato de gancho. Toda vez que o chicote sobe e desce sobre o corpo de Jesus, quando volta rasgando e deixando o corpo vivo. Jesus está padecendo, está sangrando, e além disso, os soldados estão dizendo: salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. Sabe por que isso está acontecendo? Porque eu e você estávamos perdidos. Ele poderia parar no meio do caminho, mas não. Ele decidiu ir até o fim. Ele chega diante da multidão e eles gritam: liberta Barrabás, mata Jesus. O que a multidão está dizendo é: liberta o prisioneiro, o assassino, o ladrão, mata o inocente. Jesus toma a cruz, vai caminhar a via dolorosa. Ele está cansado. Ele não dormiu, não se alimentou nas últimas horas. Então é por isso que o texto narra que em dado momento ele derruba a cruz. E aí vem um Simão Sirineu e o ajuda a caminhar. Quando ele chega para ser pregado na cruz, ele vai ser colocado no meio de 2 ladrões. E Mateus relata: ambos estavam zombando dele. Ambos. Só que eu imagino que enquanto a multidão zomba, os ladrões falam, Jesus vai ter uma atitude na cruz. Ele vai dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É por isso que o ladrão da direita vai, sem perca de tempo, dizer: ó Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus tem todos os motivos para dizer não, você não entra. Mas é nesse momento que a graça vai ser manifestada. Jesus vai mostrar para aquele homem que não interessa como ele começou. O que interessa é a atitude tomada no presente, porque isso altera o futuro. Aí Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo
Jesus vai ser humilhado. O salmista narrou que nós estávamos na lama do pecado, num charco horrível de lodo, mas nós clamamos. E aí ele ouviu o nosso clamor, se inclinou para nós, firmou os nossos pés sobre a rocha. Ele padece por mim e por você. E por causa desse sacrifício, a comunhão, a intimidade que um dia foi quebrada, agora é restaurada. Aí Paulo vai trazer para nós, dizendo que a ele foi dado um nome que é acima de todo o nome. Jesus se fez servo por nós. Jesus se fez homem por nós. Era um ser divino, mas humilhou-se para que desse condição a mim e a você de termos acesso, comunhão de novo com o Pai. E por causa deste sacrifício, por causa desta dor, Ele foi exaltado soberanamente. É por isso que um dia, pessoas crendo ou não, tecnologia avançando, mundo se perdendo, um dia todos terão que dizer que Ele é Deus. Não importa, tem gente que desviou e não quer voltar mais, mas Jesus está dizendo, independente disso, um dia vai ter que dobrar o joelho e admitir que eu sou o Senhor. Tem ateu aí acreditando na ciência e dizendo, não tenho o que fazer, não existe, vou provar de todo jeito que ele não existe, é só um pensamento, é só uma religião, mas um dia vai ter que dobrar o joelho dizendo que ele é o Senhor. É esse Deus que nós estamos adorando hoje. É Ele que merece toda a glória. Eu gostaria de orar com você, fique em pé. A Ele foi dado um nome que é sobre todo nome. Existem diversos caminhos sendo anunciados. Hoje no mundo existem mais de 40.000 religiões e seitas aproximadamente. Eles anunciam vários tipos de caminhos para se alcançar o bem, para se alcançar um prazer eterno. Mas nós anunciamos o único caminho, que é Jesus. Nós somos chamados para levar este evangelho. Se entre nós houver alguém hoje que nunca fez uma aliança com Jesus, eu quero dizer para você que esse Jesus deseja salvar a sua vida. Essa graça que um dia nos alcançou quer alcançar você também. Se você